Glória a Deus, que bom estar de volta com mais um vídeo no canal do YouTube com a pastora e serva Maria Cordeiro, onde Deus tem nos proporcionado esse momento único, essa graça de meditar na palavra, de aprender mais com a palavra do Senhor, e glória a Deus por isso. E eu agradeço aí a todos que têm acompanhado os meus vídeos pelo canal do YouTube com a pastora Maria Cordeiro. Que Deus possa conceder grandes vitórias na vida de vocês, que também está caminhando juntamente comigo nessa obra maravilhosa, que é falar dos mistérios de Jesus, de proclamar o Evangelho às nações, porque quando vocês estão se inscrevendo, estão dando joinha, estão participando juntamente comigo, vocês estão fazendo parte dessa tarefa, desse triunfo, dessas maravilhas que Deus nos coloca nas nossas mãos, que é o poder dEle, que é a presença dEle, que é a palavra que vive e reina em nosso meio, amém? Então vamos estudar mais um pouco a palavra do Senhor, mas primeiramente nós vamos orar. Oh glória! Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos, pela tua presença, pelo maná da tua palavra, pela tua graça, Senhor. Venha, Pai, nos envolver a cada manhã, a cada dia, Pai, aos teus pés, ó Deus. Nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Nós precisamos, meu Pai amado, caminhar contigo, Senhor, porque esse é o desejo do teu coração, que todos os homens cheguem mais perto da tua palavra, se achegue mais à tua graça e viva o compromisso, uma vida aos pés de Jesus, para que tenha uma vida saudável, uma vida cheia da graça, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa presença viva no altar, que nós estamos aqui para aprender, Senhor, contigo essas maravilhas. Fica conosco, meu Senhor, nos conduzindo, Pai, a andar contigo, a pensar como o Senhor pensa, a agir como o Senhor age, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom, né, irmãos? A gente se achegar mais ao Senhor, orar, clamar, jejuar, buscar, fazer todos os dias um devocional, porque é assim que a nossa vida vai de fé em fé. Nós vamos conquistando coisas que o mundo não pode nos oferecer. Vamos conquistando andar no mundo espiritual, a viver a profecia do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E somente a palavra do Senhor nos garante essa comunhão, essa presença viva, quando a gente se deixa ser levada pela essa palavra, pelo esse maná fresquinho, pela essa presença viva do Senhor, que são os recursos espirituais, que são a presença divina do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos estudar lá no livro de Evangelho de João, capítulo 21, amém? Oh glória! Com o tema, Jesus aparece a 7 discípulos. Deus seja louvado, meu Pai, que só vem aparecer todos os dias à nossa frente, Pai, nos dando essa direção, Pai, da Sua palavra. Então vamos começar aí no versículo 1 do capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram
e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Oh, glórias! Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que eram Jesus, que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus! Que mensagem maravilhosa, que coisa tremenda é a gente dar essa credibilidade à palavra do Senhor. E aqui, o que nós vamos aprender com esse texto do capítulo 21 do Evangelho de João? Olha, aqui no versículo 3 vai dizer assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram os outros também: Nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, o Pedro, ele era, naquela época, um pescador que ele era muito conhecido na sua época, porque ele era o maior pescador da sua época. O Pedro entendia tudo de pesca. E essa profissão dava a Pedro o direito de sustentar toda a sua família, porque ele sabia pescar, ele sabia lançar a rede, essa era a sua profissão. E aí, o Pedro, um dia, novamente, como todos os dias ele fazia, o Pedro vai pescar. Pedro vai pescar novamente, porque é o que ele sabia fazer. Mas o Pedro nesse dia não pegou peixe nenhum. O Pedro não conseguiu pegar nada naquele dia. E aí o Pedro voltou frustrado, porque era somente isso que o Pedro sabia fazer. O Pedro sustentava a sua família com a busca dos peixes no alto mar. Mas naquele dia nada o Pedro apanhou. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida, quando você faz uma faculdade, você se forma, você vai trabalhar numa grande empresa, ou talvez para você mesma, e ali está tudo bem na sua vida, você está bem financeiramente, você está tendo condições de trazer tudo que a sua casa precisa, né, do pão, do alimento, das vestimentas, tudo você está tendo condições, né? Você trabalha, você trabalhou, você estudou, você agora está trazendo um sustento para a sua casa. Mas
um dia acontece algo na sua vida que você fica cabisbaixo, você se entristece, você se apavora. E foi isso que aconteceu com Pedro. O Pedro sabia pescar, mas aquele dia não houve peixe. Não teve peixe, as redes vieram vazias. Nenhum que estava com ele também conseguiu, juntamente com ele. Ou seja, muitas vezes, nem a ajuda de alguém do nosso lado é capaz de fazer algo que mexa realmente com aquilo que nós mais precisamos, essa intimidade com o Senhor. Porque o Pedro, ele conhecia, ele era um dos discípulos de Jesus, né? Aqueles que estavam ali já eram discípulos de Jesus. Mas o que acontece? Os Jesus deles morreram, né? E aí o Pedro foi viver a sua vida normal. O Pedro foi viver a sua vida normal. E aí, trazendo para nós, nós sabemos que Jesus ele existe, que Jesus ressuscitou, e muitas das vezes a gente não toma posse daquilo que é nosso de direito. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha um Deus, ele andou com Jesus de milagre. E agora Pedro não trouxe para a vida dele cotidiana essa fé. Pedro tinha esquecido de tudo que ele passou, das maravilhas que ele viu, das maravilhas que ele assistiu, vendo Jesus curando, multiplicando peixes, Jesus fazendo tantas coisas, curando as pessoas. Mas o Pedro foi viver uma vida normal, como se ele nunca tivesse andado com Cristo, como ele nunca tivesse tido experiências extraordinárias. O Pedro esqueceu e foi viver uma vida normal. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas têm Jesus, as pessoas conhecem a palavra e vivem numa vida assim, uma vida do natural, não vive o sobrenatural. Esquece que dentro dela tem o poder da palavra, tem a presença do Senhor, tem aquele que pode transformar a vida dela em todos os sentidos. Isso aqui fica um exemplo para nós, porque o Pedro, naquela hora ali que ele foi pescar e que ele viu que ele não pegou nenhum peixe, ele poderia clamar, lembrar que um dia ele andou com Jesus e pedir algo ao Senhor, não ficar naquele desespero. Mas tem um outro segredo aqui que vai edificar muitas nossas vidas. Aqui no versículo 15 fala assim: depois de terem comido, perguntou, quando vocês puderem, vocês lerem o capítulo todo, porque aqui não vai ser possível devido ao tempo do vídeo, amém? Por isso que eu estou pulando. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui tem um segredo
tem um segredo aqui para nós, tem uma revelação para nós aqui da parte do Senhor. Lembra que Jesus, quando estava para ser crucificado, estava lá na casa do Palácio do Caifás, e aí nós sabemos que o Pedro, ele andou com Jesus, mas ele negou o Senhor 3 vezes. E aí Jesus volta, agora ressuscitado, porque Jesus sabe dos nossos passos, sabia que o Pedro iria pescar, e vai ao encontro deles. E ali, Jesus, sabendo de tudo, como ele sabe, que naquele dia o Pedro não iria pegar peixe nenhum, porque ele iria precisar ver mais uma vez a grandeza, o mistério de Deus, e saber que aquele Jesus que ele seguia antes é o mesmo que fala e que faz as maravilhas até hoje, amém? E aí, Jesus vai fazer aquela maravilha de pedir para o Pedro lançar a rede, e assim vieram 153 peixes na rede. Mais uma maravilha, mais uma porção, mais um milagre que Jesus mostra para Pedro. E ali eles comem fartamente, e aí Jesus vai fazer essa pergunta para o Pedro. Por que Jesus fez essa pergunta novamente para o Pedro? 3 vezes. Lembra que Jesus perguntou antes, e Pedro falou que ele nunca iria negar Jesus. E aí o Pedro nega Jesus, chora amargamente, porque nós sabemos que o Pedro depois se entristece muito, chorou amargamente, porque ele sabia que ele tinha errado. E aí Jesus, agora ressuscitado, volta e faz essas 3 perguntas para o Pedro. Por quê? Porque aqui tem uma revelação para nós. Jesus está falando aqui para nós que Ele é um Deus que perdoa no tempo da ignorância. Ele é um Deus que nos ama a ponto de hoje falar para nós novamente: Tu me amas, Maria? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Você que está aí assistindo o vídeo, Jesus faz essa pergunta para você. Tu me amas? E aí, nós vimos aqui que Jesus faz essa pergunta para o Pedro a primeira vez. E aí o Pedro fala: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, que te amo. Aí Jesus dá uma ordem para o Pedro: Então, apacenta os meus cordeiros. Então, uma ordem para nós hoje, né? Deus está falando: se você me ama, se você deseja me servir, se você hoje, talvez você hoje seja uma pessoa que está ouvindo o Evangelho, a palavra do Senhor com entendimento pela primeira vez, talvez você que esteja um filho aí afastado da casa do Senhor, talvez você também que esteja machucado por algum problema sentimental, espiritual, financeiro, não sei qual a área da sua vida que você esteja passando por alguma dificuldade, mas Jesus está chamando você, está convidando você, que assim como você está com essa dificuldade, como Pedro teve, de não ter pego um peixe, ele sendo um pescador, o maior pescador da sua época, ele não conseguiu pegar peixe nenhum, mas aí Jesus veio no dia certo, na hora certa, para dizer para o Pedro e perguntar para o Pedro se o Pedro amava. A primeira vez Jesus perguntou, e aí Jesus vai perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus vai dizer: pastoreia as minhas ovelhas. E aí, pela terceira vez, Jesus vai perguntar para ele: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se porque lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ou seja, o Pedro reconheceu mais uma vez que quem falara ali com ele naquele dia, naquele momento, era o próprio Jesus, mas agora ressuscitado. E aí, Jesus vai convidar o Pedro, que era um pescador, que era a sua profissão, que era uma coisa que ele mais gostava. E agora, o Pedro vai ser chamado para pescar almas, largar tudo o que ele mais gostava para andar com o Senhor. E assim o Pedro fez. E nós sabemos que o Pedro, ele vai morrer pelo Evangelho. Olha, no versículo 18 e 19, fala assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Que bonito, né? A gente saber que quando Jesus convida alguém para cear com ele, para andar com ele, vale a pena, porque o Pedro fez isso. O Pedro largou o que ele mais gostava de fazer para seguir Jesus, né? E aí o que Jesus está falando para nós hoje, pela palavra dele? Que Pedro morreria como resultado de sua fé. Ele morreu pela sua fé. Ele fez uma comparação, né? Jesus fazendo aqui uma comparação entre a vida de Pedro como um jovem como um velho. Ou seja, Jesus indicou que Pedro morreria como Marte. Estenderás as mãos fazia referência à crucificação, ou seja, nós sabemos que o Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma, por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. E trazendo para nós, o que nós estamos fazendo por amor ao Evangelho? Porque o Pedro, ele largou tudo o que ele mais amava para pregar a palavra do Senhor, para levar o vídeo do Senhor. E nós sabemos que o Pedro era uma pessoa que ele não sabia falar, ele tinha uma boca, né, pesada, ele era um pouco assim robusto, ele só sabia pescar. Mas com o testemunho de Pedro, nós sabemos que Pedro, a primeira mensagem que Pedro levou enquanto estava aqui na terra, ele ganhou muitas almas para o Senhor Jesus, porque ele obedeceu o chamado do Senhor. E você, quer ser um Pedro? Quer ser alguém que se prontifica a fazer a vontade do Senhor? Então fica aí essa pergunta para cada um de nós. E se você tem medo talvez de fazer a obra do Senhor, você tem talvez como Pedro, que não sabia falar, só sabia pescar, mas quando Deus chama, Ele nos capacita. Ele nos capacita, porque assim como Ele capacitou Pedro, Ele vai nos capacitar também a andar com Ele. Amém? Então fica aí essa mensagem, que Deus cada vez mais venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos dar essa liberdade de levar o Evangelho, assim como o Pedro fez e todos os seus discípulos, que mesmo errando, eles, depois que Jesus chega ressuscitado, que eles realmente vão se converter à palavra do Senhor. Então é assim a nossa vida. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus que nos capacita a andar com Ele e vencer todas essas barreiras, essas dificuldades que nos apresentam todos os dias, porque a palavra, a presença do Senhor, nos traz essa conexão, esse relacionamento, essa presença viva do altar, para que a gente possa sempre
estar meditando, clamando ao Senhor por socorro, Ele nos socorrer nas horas mais difíceis, porque assim Jesus chegou na vida do Pedro quando ele mais precisava daquela rede cheia de peixe. Jesus chegou e fez uma festa entre eles. E é assim que esse Deus quer chegar na tua vida, para fazer uma festa na sua vida, para transformar a sua vida, como o Pedro foi transformado, como todos os outros discípulos de Jesus teve essa oportunidade de estar com o Senhor e viver para a obra do Senhor, amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, dá um joinha no meu canal, se inscrevam, porque assim vocês vão estar me ajudando a levar a palavra do Senhor para todas as nações, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo em nome de Jesus.